Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Oi, Monique, Mari. Monique. Bianca, só gente querida aí na live. Boa noite. Esperar a Sara entrar, nossa convidada de hoje. Bianca, saudade de você. Essa pandemia que não deixa a gente se encontrar mais, né? Boa noite a todos. Esperando a nossa convidada ilustre da noite, doutora Sara. Tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Eu tô, só não consigo pronunciar esse sobrenome. Sara Flanagan. Eu falei Flanagan, não era Flanagan. Como é que é? Me diz aí, a sua naturalidade. Fala pra E gente. aí, tudo bem? Tudo Quanto tempo? ótimo, é verdade. Só assim pra gente se encontrar, né? Como é que você tá? Só assim, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Aí, ó. Olha, boa noite a todos que estão entrando aqui. Para quem não sabe, Sara é minha amiga de infância, né, Sara? Não é nem da Isso aí. odontologia, é prévia à odontologia, bem antes, mas muito antes, né, da odontologia. É, De quando a gente fizemos era. aí colégio juntos, Não juntas. é? E você ainda guarda aquelas fotos e me manda, gente. Nossa Meu Senhora! pai mandou umas fotos recentes, recentemente, né, de antigas. Aham. E aí foi assim, acho que 1 ou 2 dias antes da gente se falar. E eu precisava mandar pra ela, pra ela ver. Gente, como eu era magra, como a gente era jovem, né? Duas, né? Né? Como era uma beleza. Continua magrinha. Ana, que horas são aí, Sara, agora? Aqui, 7 horas da noite no Brasil. Aqui são 11 horas. Nossa Senhora, eu tô deixando você acordada. Fiquei com peso na consciência quando eu ouvi hoje o seu vídeo, você falando que era 11 horas. Eu falei, gente, como é que eu fiz isso? Por que que a gente não fez a live na hora do almoço aqui, né? Tá todo mundo dormindo por aí. Tá, as crianças estão dormindo, o marido tá fazendo outras coisas, mas as crianças estão quietinhas agora, então dá para falar. Mais Ah, cedo um pouco do que isso é mais complicado também. eu sei como é que é. Daqui a pouco vem os visitantes aqui da casa. Daqui a pouco eles aparecem. Então vamos lá. Boa noite a todos. Para quem está entrando agora, a doutora Sara é brasileira, é dentista formada em odontologia aqui no Brasil. E ela vai contar para a gente a trajetória dela. Você mora em Dublin, não é, Sara? Isso. Moro em Dublin, na capital da Irlanda. É a minha inveja, né, do YouTube. Minha banda predileta. Você foi morar perto do meu YouTube, querido. É? Toda vez que eles fazem show aqui, eu não perco um. É mesmo? Ai, que delícia, né? Acho que sem dúvidas é a melhor parte. Eu nem conheço, mas assim, a melhor parte é só de saber que tem YouTube, né? Muito É, bom. Então, a doutora Sara, ela fez faculdade aqui de odontologia na UERJ, né, Sara? fiz a UERJ, me formei no ano de 2021, 2021, 2001, tem Isso é 20 bom, né? anos. É. Tem 20 anos aí. E, E, e e nos fiquei no abandonou. Brasil, fiquei no Brasil até 2007. Tá. Então, assim, durante a faculdade, assim, durante a sua vida, você pensou alguma vez assim, vou morar fora do país? Isso era uma vontade ou realmente aconteceu? Não, nunca imaginei que fosse vir morar fora
Não era uma coisa que eu tinha vontade, não era uma coisa que tinha me passado pela cabeça. Em 2005, quando eu fiz a primeira viagem fora do país, foi para Buenos Aires, que eu conheci hoje meu marido, foi a primeira viagem que eu tinha feito fora do país. E, e não tinha vontade, não tinha interesse, assim, não pensava em me mudar. E as coisas estavam bem para mim no Brasil. E naquela época eu estava fazendo a pós-graduação ainda em Nossa, ortodontia. né? É, e, e não passava pela minha cabeça. Estava na minha zona de conforto, as coisas estavam bem, tinha consultório, tinha clínica e não me passava pela cabeça me mudar do Brasil. A motivação foi passional, não foi? Foi, Total. foi essa mesmo, né? E vocês não pensaram hora nenhuma dele vir morar aqui no Brasil. Seu marido não é dentista. Não, meu marido não é dentista, meu marido é analista de sistemas, então ele trabalha com tecnologia. É, Ele chegou a morar no Brasil com a gente, nós voltamos para o Brasil depois de eu ter vindo para cá, e nós moramos uns 3 anos, e foi bem difícil a adaptação de volta, mas depois que você mora aqui, voltar para o Brasil é, é muito mais difícil do que se possa pensar, por tudo, por questões de estar acostumado com uma qualidade de vida que infelizmente a gente não consegue ter no Brasil, de segurança, financeira e burocracias. A gente não imagina quão burocrático é o Brasil, até você sair e ver que as coisas podem ser muito mais simples, menos burocráticas, e voltar para o Brasil quando você experimenta isso fora é um pouco complicado. Então, Me conta, quando é, você foi para a Irlanda assim, a primeira vez? Você chegou então eu conheci meu, e... meu marido, na época era namorado, né? Em Buenos Aires em 2005. E eu vim visitar a Irlanda em 2005 mesmo. Vim Uhum. conhecer Foi para para passear. passear. Uhum. E na época eu tinha começado, acho que a pós-graduação há um ano. Uhum. Então, tinham mais 2 anos pela frente aí de pós-graduação. E a gente ficou num namoro virtual. Eu vinha passear, ele ia para o Brasil passear, durante quase 2 anos. Aí, quando eu terminei a pós-graduação, eu falei, eu vou, né? Vamos fazer um experimento. E eu tinha algum inglês, não era uma Isso. Brastemp, Uhum. mas, mas era mais fácil, né, para mim, Uhum, claro. me mudar e, e fazer essa tentativa, né? Mas quando você Então eu foi, cheguei na você Irlanda em pensou assim, 2007. quando você foi então em 2007 morar na Irlanda, você pensou, quero ser dentista, vou ser dentista, talvez eu seja, ou quero só casar, ter Então, filhos e viver aqui. a minha ideia, antes de sair do Brasil, era trabalhar como dentista onde eu fosse morar. Não Uhum, me passava pela cabeça mudar de profissão. uhum, Então, quando eu vim para cá, assim, e uma coisa que é bem difícil são essas questões, são essas informações. O conselho de odontologia daqui é bem fechado e são pouquíssimas as informações que a gente tem. O site deles não tem muita explicação de como você consegue como você faz esse processo de validação. E, e as informações que eu tinha eram que não seria um processo complicado. uhum. E cheguei aqui e me deparei com um processo hiper, ultra, mega complicado, Mesmo, difícil, dispendioso. dispendioso, principalmente de tempo. É É. caro para fazer a prova, mas
é mais caro o que ela te demanda, né? Porque para você fazer uma prova dessa que o conselho exige, você tem que basicamente parar pelo menos um Uhum. ano da sua vida e estudar uma média de 8 a 10 horas por dia, para você cobrir o que cai na prova, que é basicamente tudo que você viu a faculdade, Uhum. os 4, 5 anos de faculdade. Tem prova prática? Tem prova prática. Então, a gente faz uma bateria de provas do ciclo básico, eles chamam na primeira fase, né? E nessa Uhum. primeira fase, eles vão perguntar de É questão opinião múltipla escolha, essa primeira Excel. fase. Como? É questão múltipla escolha. Não, não, não. Não existe questão múltipla escolha nessas provas. Não, são provas escritas Discursivas. e eles esperam que você descreva textos, assim, cada pergunta de meio, talvez uma, 2 páginas de resposta. A não ser quando a Interessante. pergunta é bem específica. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz a prova, nessa primeira parte, é, a gente, acho que foi, qual era a enzima que quebrava a parte irreversível do ciclo de Krebs. Então, era uma resposta simples. Direta. Só faltava saber o nome da Quem é enzima, que né? lembra? Desculpa. Nossa. Então, assim, é bem Mas quando você chegou em difícil. 2007, imagina, quando você chegou em 2007, você já tentou direto validar ou você primeiro trabalhou em alguma outra área? Como é que você fez? Não, não. Eu cheguei em 2007 e o inglês não era suficiente para fazer essa prova. Por mais que a gente faça, estude inglês no Brasil e tenha um bom curso, não é suficiente para fazer uma prova dessa. Uhum. Então, eu cheguei em 2007, consegui um emprego na minha área como auxiliar de dentista, e aqui não exige que você tenha curso de auxiliar, né? Como é que se chama? É o Para ser Dental auxiliar. Nurse? Como dental nurse, é. Existe curso, sim, aqui, uma faculdade dá o curso, mas você pode trabalhar sem ter o curso, né? Uhum. E Mas como eu não já era precisava. dentista, não foi uma Isso, dificuldade. isso. Então você foi trabalhar Então, para eu um trabalhei dentista como de auxiliar. 2007 a 2009 como auxiliar de dentista. Aham. E foi importantíssimo, porque eu tive muita sorte de trabalhar com um dentista maravilhoso que me ensinou muito, não só a parte de nomes e de procedimentos, e fazia. É uma coisa que eu acho muito legal aqui, o clínico geral é clínico geral e ele faz tudo. Ele Uhum. faz canal de molar, ele faz procedimentos simples de Cirúrgicos. ortodontia, ele faz Cirurgia. coroas, próteses pequenas. Nesse caso, ele tinha feito um curso à parte e fazia implantes unitários. Então, o clínico geral, ele é realmente O dentista de essencial, ele faz tudo. consultório. Ele faz tudo. E aí você ficou Então, foi muito, trabalhando com ele durante 2 anos. durante 2 anos. E Durante Sara, 2 anos. assim, para quem está escutando a gente, pensa em ir. Você acha que talvez essa seja uma opção? E a Então, questão da depende do inglês. cidadania? E a questão Não, da cidadania? então, eu não era cidadã quando eu vim, né? As coisas Uhum. eram um pouco diferentes em relação a esse quesito. Eu tinha um visto de estudante, então eu trabalhava durante o dia e Você foi fazia com um visto de curso de inglês. estudante? Eu vim com visto de estudante. Ah, não foi de turista. É, Você foi com visto de estudante para fazer esse curso de inglês, isso. que é um Então, tempo na maior. verdade, para fazer o curso de inglês, e esse curso de inglês é o que me dava o direito de estar aqui durante um ano. Naquela Um época era ano. um Um ano, hoje ano. mudou. Sim. Hoje esse curso de inglês te dá direito a ficar 8 meses. 8 meses. Aham. É. Então, vindo com visto de estudante, Aham. você consegue, eu que hoje eu tenho na clínica eu só tenho dentista. O dentista que trabalha como dentista, validou o diploma, e o dentista que trabalha como dental nurse.
que está fazendo esse processo também. Faz a parte, estuda, Uhum, né? Vem com visto de estudante, estuda uhum, inglês, e, e trabalha, e conseguiu trabalhar dentro da sua área. uhum. Então, acho que o caminho para quem quer vir para a Irlanda e quer validar através da Irlanda, eu acho que é isso. Trabalhar dentro da área, conhecer os nomes, conhecer como as coisas funcionam. Odontologia igual no mundo inteiro, entre aspas. A Uhum, gente tem muita coisa diferente aqui da forma de conduzir o atendimento. A uhum. gente bate muito em cima da tecla de consentimento, muito mais do que um termo assinado. E A isso é questão cobrado nas jurídica. provas. Isso é Uhum, cobrado nas provas, isso é cobrado no dia a dia. A gente é obrigado a aqui ter um seguro profissional, né? É uhum, obrigatório. E uhum, a gente faz cursos nesse seguro, exatamente trabalhando essa parte de o que que você informou o paciente. uhum. Bem, bem legal, que eu acho que isso passa muito assim. No Brasil, a gente conversa com o paciente sobre o que vai ser feito, mas essa questão de explicar assim tudo, quais são os benefícios, quais são os prejuízos, quais chances de sucesso desse tratamento que está sendo oferecido para você. Isso tem que estar muito Explícito, explicado. né? Então, é uma É, coisa que é diferente, né? fica uma coisa assim um pouco mais clara, digamos, né? Mais matemática, né? Entender um pouco mais pesado. E me diz uma coisa, Sara, a validação na Irlanda vale só para a Irlanda? Não. Na verdade, o mercado comum europeu, com essa questão do livre trânsito, né? Você valida o seu diploma na Irlanda e você não precisa fazer outro método, que seja prova, que seja faculdade, em outro país. Isso não quer dizer que você possa trabalhar diretamente em outro país. Por exemplo, eu estou fazendo a validação agora em Portugal. Então, eu mandei toda a minha documentação para Portugal, para o Conselho de Odontologia de lá, e eles vão avaliar essa documentação e vão me dar a validação deles, né? A licença para trabalhar lá. Entendi. Então, eu Existe uma posso. análise dos documentos. Exatamente. Existe uma análise de como eu validei o diploma aqui. Foi através de Entendi. prova, foi através de faculdade, que notas eu obtive, enfim, Uhum, para que eu possa validar lá também. Então, existe. Uma entendi. vez validado aqui, pode se validar em outros lugares, sim, tem essa facilidade, mas você tem que passar, não é uma coisa assim, eu posso ir lá e chegar e trabalhar, não. Entendi, entendi. Não é porque validou num lugar que significa que você possa trabalhar. Você tem que passar por esse processo de análise documental. Isso. Perfeito. E me conta uma coisa. Você fez essa prova mais de uma vez. Sim, então, Conta aí. só Alguém descobri colocou que depois você que foi tinha feito. a única brasileira que passou. Conta aí pra gente. Não é verdade. Teve uma outra no mesmo ano que eu Ah, fiz, acabou. que Ah, passou também. Eu não sei se ela está na Irlanda mais, que é a doutora ah. Cláudia. Mas no ano que eu passei, outra brasileira também passou. Uhum. Então, depois que você faz a prova, você fica conhecendo que todo lugar do mundo tem, obviamente, né? Não é só o Brasil que tem suas corrupções e maracutaias, né? Ah, Então, o Conselho de Odontologia não diz que há um limite de pessoas para passar, mas existe esse limite. Então, dos 20 candidatos que na minha época poderiam prestar a prova, apenas 5 eram aprovados. Então, a gente conhecia depois essas pessoas, e aí, não é, esse ano também foram só 5, só 5, só 5. Então, independente de você ter a nota para passar, existe isso que só quem faz depois lá fica sabendo. Então, você ninguém tem que passa de estar entre os primeira. 5 Tem primeiros. outra? É, Ninguém passa de primeira? ninguém passa de primeira. Também Jura? tem isso. É. Então, É além de ser pouco um processo provável, né? caro, É caro. Você tem isso é um ideia, processo assim? Você ainda caro, e lembra? eu tive um amigo que fez a prova
3 vezes. Acho que você pode. Eu não estou lembrada agora qual você pode repetir 2 e qual você pode repetir 3. Tem um limite também de quantas vezes você faz a prova. Você não pode sair Entendi, fazendo 10 vezes, não. entendi. Acho que são 3 vezes a segunda parte da prova. Então, assim, a E ele prova passou, esse seu amigo, depois? é. E ele fez essa prova 3 vezes. A terceira vez ele passou. Mas na segunda vez que ele fez junto comigo e não passou, ele tinha respondido uma questão numa prova teórica que Uhum. eles não gostaram da resposta. E aí eles reprovaram ele e ele falou assim, olha, eu acho que eu fiz uma prova boa, eu queria saber o que aconteceu. Ah, ele pediu uma Como vista a de prova prova. oral não é gravada, Não, tem prova oral tem prova oral. em inglês. E- então, assim, Hum. passa quem eles quiserem, basicamente, entendeu? Quem Então, eles assim, têm a eles vão pegar percepção as de que cinco está mais melhores, eles vão pegar as preparado. 5 melhores pessoas Entendi. Então não adianta daquele você ano. tirar boas notas, mas você tem que estar entre os 5 primeiros. Sim. E Entendi, isso não tem no site deles. Isso ninguém vai dizer, entendi. Tá. Então essa é uma entendeu? impressão, né? E você lembra, assim, Sara, mais ou menos do valor para quem está assistindo aqui e pensa em ir para a É, Irlanda? eu não sei se alterou alguma coisa nesses últimos 2 anos, mas até Uhum. 2 anos atrás continuava 1.500 euros para fazer a prova, Cada prova. Que são a três primeira e a segunda fases. fase. A primeira E e a se você segunda. tivesse que repetir, eu acho que você pagava 750. Entendi. Você pagava metade. E aí a primeira prova é essa que você falou do ciclo básico, que cai tudo do É, ciclo eles básico. dividem aqui, acho que eu mandei para você, eles dividem aqui em setor da área de saúde, de doença e de sociedade. Mudou um pouco desde a época que eu fiz, mas basicamente vai tratar dessa parte básica da odontologia. Vai falar de bioquímica, de biocel, de genética, de patologia, de anatomia, vai falar bem, e é bem rodapé de livro, tá? Não é aquela parte importante que a gente usa dentro da odontologia, não. Na Entendi. maioria das vezes não tem muita coisa ligada à odontologia, a não ser a parte de patologia e anatomia, obviamente, mas assim, como eu falei, com a enzima que quebra a parte reversível do ciclo de Krebs, eu não aplico isso, pelo menos não na clínica, talvez Claro, na parte de pesquisa, né? celular, sim, mas na parte clínica não. E Então você você. faz uma parte na primeira fase, Ah, essas ah, 3 áreas, e aham. uma prova prática Na primeira fase também? na primeira fase. Uma prova prática? Como é que é essa prova prática? Então, a prova prática, você faz acho que 1 hora e meia de um preparo, um acesso de molar, Tem um paciente ou é um manequim? É um manequim. um manequim com um dente. Uhum, Você um vai fazer dente um humano. acesso de molar e vai achar os condutos, né? Você Uhum, vai botar uma lima em cada conduto que você achou. Vai entendi. fazer um preparo de classe 2. Na época era classe 2 de amálgama, mas agora eles estão fazendo preparo de resina, porque o amálgama foi. A gente está minimizando, acho que está proibido agora o uso de amálgama aqui. Uhum, É, e um preparo de coroa uhum, e provisória. Então você faz um preparo de coroa de um dente, um elemento anterior, 11 ou uhum, 21, e uhum, confecciona um provisório. uhum. Se eu não me engano, no total, você tem aí 3 a 4 horas para realizar isso tudo. Todos esses procedimentos. Isso na primeira Todos os fase. procedimentos. Isso na primeira fase, isso é eliminatório. Assim, nem Já vem logo corrigem a aquela sua parte bomba. teórica. Não, nem corrigem a sua parte teórica dessa primeira fase se você não passou nessa parte prática. Aí, passada essa parte, essa primeira fase, vem a segunda. Isso. Essa Quanto primeira tempo fase depois? geralmente acontece em abril. A gente tem um feriado da Páscoa e eles usam o Dental Hospital para fazer essa prova, né? Hum. A prova é aplicada pelo Conselho de Odontologia, mas é feita dentro da universidade. E como é essa prova? E passada nessa primeira fase, você faz a prova a segunda fase em junho. Geralmente em junho
Hum, num outro feriado que se tem aqui também. Então, praticamente, nesse momento, a faculdade está fechada e aí utiliza-se o espaço da faculdade para isso. A gente conta com 5 dias de prova, sendo os 2 primeiros dias de provas teóricas, são 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, e aí são com áreas específicas, eles colocam uma área tipo anatomia, patologia, numa sessão, a parte de restauração, que seria, entraria tudo, entra pério, entra dentística, entra endo, entra prótese, e uhum, uma outra sessão de pediatria, odontopediatria e ortodontia. Então, uhum. nesses 2 primeiros dias você faz essas provas teóricas, Todas elas, todas elas. todas elas, em 2 dias. Uhum, uhum. No terceiro dia, você faz uma prova que a gente chama aqui de OSCE, que é OSCE. É como se fossem bancadas de anatomia. Lembra das provas de anatomia? Uhum, uhum. Então, aqui, se são 20 alunos aplicando naquele ano para fazer as provas, a gente tem 20 bancadas. E cada bancada comporta um problema ou um paciente fake, Um caso clínico, um caso clínico ou uma radiografia, e você tem um 5 minutos para modelo, responder o que eles pedem ali e troca. entendi. Então Geralmente você um tem estações. diagnóstico. Isso pode ser diagnóstico, pode ser, na época caiu dar diagnóstico de doença periodontal, dizer qual era o tipo, dizer, enfim, tinha uma radiografia. Tinha um Legal, paciente que estava, um paciente que não era paciente, era um artista, né? Fingindo que era um paciente que estava com problema. nossa, Na elaborado, primeira né? vez que eu fiz a prova, não era um paciente fake, não, era um paciente mesmo que tinha tido um carcinoma Olha, de células escamosas, tinha operado metade da língua, e basicamente você tem que entender o cara com a metade da língua, falando no inglês, com accent, né, que a pronúncia não é muito legal, e tentando descobrir o que aconteceu, enfim. E aí, essa parte, depois dos últimos 2 dias, são provas orais. Você encara lá os professores, diretores das disciplinas, e eles ficam com você uma média de 15 minutos, e pode cair de tudo. Pode te perguntar de tudo, né? E aí, conforme você vai respondendo, se você tiver mais conhecimento, eles vão testando até até esgotar. acabar as perguntas, aqueles 15 minutos ali. E Nossa, aí geralmente acabou. um Aí é a mês última depois sai fase. o resultado das provas, Aí acabou. acabou. Acabou, acabou. Também vai fazer mais o quê, né? Só falta atendimento com um procedimento no paciente que não poderia fazer porque você não está ainda É, com a validação, né? Por isso você não pode atender o exatamente, paciente. Nossa, que dificuldade. Aí a primeira vez, o é. que aconteceu com você na prova? Você Então, na ficou nessa primeira primeira vez, fase. você fica muito nervosa, né? Porque, Eu já no, tô no nervosa caso, aqui, muda só de escutar completamente a você sua vida, né? contando. É, Muda completamente a sua vida. Você, obviamente, está trabalhando ali como auxiliar de dentista e trabalhar como dentista, enfim, em tudo. E eu acho que o pior é isso, é a questão do nervosismo e é a primeira vez que você está fazendo uma prova daquele tipo, você não sabe o que esperar. Como é que as claro. coisas vão acontecer, o que que Uma você vai surpresa. encontrar, por exemplo, nessas provas de OSCE, né? O que que vai aparecer? 5 minutos. Eu lembro que eu ficava aterrorizada nas provas de anatomia. Você pode até saber, mas aquele negócio de 1 minuto troca, você já não consegue nem. Eu faço prova assim com os meus alunos de patologia. Ah, Com os dentinhos, então com estão preparados, modelos. olha, já pode fazer prova aqui no Rio, né? Radiografia, eu lembrei logo disso, viu? Já estamos no caminho, pelo menos essa parte já está no caminho. E aí, Sara, você me diz uma coisa: você fez a prova uma segunda vez, foi quando você validou mais recentemente, não foi isso? Isso. Então, eu fiz a prova em 2009. Eu tava grávida do meu primeiro menino, do Thiago. Eu tava 3 meses, com 3 meses de gravidez do Thiago. Você sabia que estava E grávida? daí, quando eu fiz a prova, Você sabia? e aí eu falei assim, eu não, eu quero voltar pro Brasil, eu não passei, eu tinha a clínica, que ainda tinha sócios na época, e eu falei, eu vou voltar e vou trabalhar, e enfim, vou ter meu filho lá, e trouxe o marido para, né, levei o marido para morar no Brasil.
Chegamos em 2010 e ficamos 3 anos. Ficamos até 2013. A gente esgotou as nossas tentativas. E você exerceu odontologia aqui quando você voltou? Exerci, exerci, exerci. E Trabalhei. sentiu Não muita tem como não diferença? trabalhar. É, e sentiu muita diferença? Muita Então, diferença na odontologia? eu senti muita diferença na verdade, de voltar e principalmente na questão do poder aquisitivo. Porque Uhum, até então, antes de eu vir morar aqui, eu morava com meus pais, né? uhum. Então, dava e sobrava. Eu vinha pra cá passear 3 vezes no ano. Nossa. E, e quando eu voltei para pagar aluguel, mobiliar, apartamento, carro, combustível Nossa. e tudo, né? Todos os Que se paga para viver aí impostos, no Brasil. né? Tinha mês que a gente falava assim, aí, o que a gente vai fazer? Que não tá fechando a conta, não dá, não tá dando. Então a E questão aí vocês financeira resolveram foi, voltar. é, a questão financeira, quando nós voltamos, foi uma coisa que impactou bastante na nossa vida. E aí E tinha uma aí vocês criança também, voltaram. né, que já É, ajuda, já nossa ajuda a piorar um senhora. pouco, não, não que não seja bom, mas assim, Claro. É nessa mais questão, gasto, né? É, mais gasto. isso é muito E gasto. aí, depois de 3 anos, vocês voltaram para a Irlanda. Para o mesmo lugar onde vocês Depois de, moravam? A mesma região? pro mesmo, para a mesma região, voltamos para o mesmo lugar, e E daí eu falei assim, bom, agora o Thiago consegue ficar meio período na escola, eu consigo estudar, como nós combinamos que eu não ia trabalhar e durante o período que eu estivesse fazendo a validação. Uhum. E nós voltamos em outubro de 2013 e eu apliquei para a prova de novo e fiz a prova em junho de 2014. E Então aí eu deu passei de certo. outubro até junho estudando uma média aí de 8 a 10 horas por dia. E tem algum curso que você possa fazer que te ajuda? Não tem curso, eles não dão nenhum tipo livro para você fazer Não, a prova. Tipo assim, olha, bibliografia. essa é a bibliografia que nós usamos. Não, Não, não existe isso. Não, não, é difícil essa tudo. Se área. você mandar um e-mail para eles, eles dizem, é tudo, Odontologia, dentistry. é Ótimo. tudo. E aí o que me ajudou muito foi, Hum, acho que tem, eu não sei se eu tenho ainda, mas tem um grupo no Yahoo nossa. que Ah, tem essas provas antigas. Assim, na época eu consegui ah, 20 anos de prova. nossa, que E legal. aí eu falei, eu vou pegar 20 anos de prova e vou ficar em cima disso, porque eu Ajuda percebi muito, que né? as questões se repetiam, É né? claro, como em todos os outros concursos. É. Então, quanto mais você consegue, mais você obviamente, fica, né? E eu já tinha experiência de ter feito a prova e saber como é que é. Então, acho que foi mais fácil dessa segunda vez por conta disso também. A E você, quantidade de provas que você eu estudou consegui sozinha? Sozinha. fazer sozinha. Caramba, difícil isso, né? E Sem uma eu ainda orientação. tive a infelicidade de quando eu estava fazendo a prova, que antes você se apresentava, fazia uma entrevista e Aham. falava para eles saberem como era seu inglês. E se eles achassem que o seu inglês era suficiente, você fazia a prova sem ter que prestar nenhuma prova de inglês. E no ano que eu fiz, mudou. Eles queriam que você Tivesse a fizesse o proficiência. IELTS. Então hoje é, você tem que apresentar antes de você, como pré-documento para você enviar, o IELTS e você tem que obter 7 em todas as categorias, né? Escrita, oral. É, mas aí, como você já morava, eu já tinha morado um bom tempo, seu inglês já estava bem mais fluente, né? Aí não foi problema, mas isso acaba sendo Para quem um grande chega. problema para a maioria das pessoas que estão chegando, porque por mais que você tenha um Claro, bom inglês, fazer uma prova aqui sem estar morando e vivenciando a língua é um todos os pouco dias. complicado. É É. verdade. Outra E coisa aí muito importante, o você. Conselho de Odontologia Ah, não aceita que se faça a prova se você não tiver pelo menos 2 anos de experiência. Então não adianta ser recém-formado e vir, entendi, entendi. É, eu entendeu? sei. É, lembra, a minha aluna, ela tá com você? Eu tenho, acho que ela já voltou, mas eu tenho mais outra que está da UERJ também,
que tá Ah, é? comigo. É. Ah, ela voltou, eu não sabia que ela tinha voltado. Que Eu acho que coincidência, ela né? voltou pra casar, e eu acho que agora não consegue voltar, né? Ah, Agora tá entendi. difícil. É verdade. E na época foi engraçado que ela falou assim: Ah, oi, professora, eu vi que você conhece uma dentista que mora na Irlanda. Eu vi no seu Facebook. Eu falei: Conheço, conheço muito bem. Que engraçado, né? E deixa eu te falar, Sara. Aí você fez a validação, pronto, você é dentista. Você abriu um Sim. consultório, você trabalha no consultório de alguém. Conta aí pra gente sua clínica de sucesso. Na época ela me falou que era super famosa. Conta aí dessa clínica. Então, eu Ó, comecei, eu validei, eu passei na prova em agosto de 2000, recebi a notícia em agosto de 2014 e comecei a procurar emprego. Falei, vou passar umas férias no Brasil antes, porque eu não sei se eu for arrumar um emprego, não vou, né, não sei como é que vai ser, se eu vou conseguir férias. E eu falei, vou ficar um mês no Brasil. Aí fiquei um mês no Brasil, voltei, comecei a fazer entrevistas e tudo, e arrumei um emprego no dia que eu recebi a notícia que eu tinha conseguido um emprego, que depois de muito tempo aqui, né, e você achar um emprego e alguém te contratar é a melhor coisa do mundo, e como dentista. E aí eu saí de lá da entrevista, que eles falaram, não, vamos, a gente vai ficar com você. Eu passei numa farmácia, fiz um teste de gravidez ai, é sempre assim, né? Ó, e aí vinha o e segundo. estava grávida da Sofia, minha Ah, segunda filha. e aí? Ah, ainda foi uma surpresa, não estava planejada. Mas, enfim, se não tivesse vindo naquela hora, acho que não teria tido outro filho, porque é tão corrida. Então, enfim, logo depois. Então, eu trabalhei nessa clínica, que foi uma experiência de como não fazer odontologia. É, não foi uma experiência positiva. Não era, os donos não eram irlandeses. A minha experiência com clínicas irlandesas sempre foi muito boa, não tenho o que reclamar. Acho que nem vale a pena a gente falar de outras nacionalidades nessa questão, mas, enfim, Claro. não foi uma experiência muito boa. Uhum. E aí, quando eu saí da licença maternidade, eu fui chamada para uma outra clínica, e por incrível que pareça, não sei se é azar ou não, azar ou sorte, e eu achei péssima. E eu falei, não dá para, eu não saí do meu país para trabalhar dessa forma. Eu sei que dá para trabalhar, porque eu tinha sido auxiliar de dentista numa clínica que era legal. Eu falei, não dá para trabalhar desse jeito. Então, Quando você fala ruim, é ruim em quê? Os procedimentos, a qualidade do é, atendimento? é o básico Entendi. de Te esterilização, incomodava, né? que você fica assustado, entendeu? Entendi. Ah, que bom É, que isso te incomodou, né? Muito bom quando as coisas incomodam a gente faz os movimentos, né? Pois é. Então, assim, exatamente, eu não sei se foi sorte ou se foi azar, que na época eu falei assim, não, então eu vou começar a ver. E nessa clínica que eu trabalhei logo depois que eu voltei a dar licença maternidade, a gente tinha uma recepcionista que era brasileira e 80% da clínica era frequentada por brasileiros. Olha só, E tem muito brasileiro na as pessoas me Irlanda? falavam, a gente só vem aqui porque os dentistas são brasileiros, porque a gente não gosta do ambiente. Aí E você aquilo falou, ficou é na o minha cabeça. momento. Eu falei assim, poxa, então tem público, sabe? Uhum, Que eu achei que não tivesse público para abrir um negócio focado naquilo, né? uhum. E daí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a procurar uns lugares, e daí bem no centro mesmo de Dublin, depois de uns 2, 3 meses procurando, eu achei o lugar que é a clínica hoje. Então, a Enhance Dental, que é o nome da clínica, Qual o nome? completou agora em Qual é o nome fevereiro da 5 clínica? anos. Qual o nome, sabe? Enhanced Dental. Ah, é. Foi ela que postou, né? Eu até perguntei quem são É, vocês que estão postando. Ah, legal. Muito bom. Tá e completando quantos anos? 5 anos agora. 5 anos, Tem cinco Uhum. anos de clínica. E foi na época a primeira clínica de brasileiros mesmo, né? Que a gente tinha, nós começamos com dentistas brasileiros, as auxiliares eram brasileiras também, as recepcionistas. Então hoje a gente tem, acho que 6 ou 7 dentistas brasileiros trabalhando com a gente, não
todos no como mesmo dia, no odontologia. mesmo momento, mas a Uhum. gente tem uma equipe aí, tem bucomaxilo, nós temos implantodontista, aliás, o implantodontista que trabalha com a gente dá palestras na Associação Irlandesa de Odontologia, é fantástico. Nós temos endodontistas, a gente não tem pério na clínica, mas a gente caminha, o doutor Winston está assistindo a gente aí na live, para outra clínica. Mas assim, tem um grupo muito legal, profissionais muito competentes, que batalharam de uma forma ou de outra. Assim, ele até brincou aí, não conheço mais ninguém que fez a validação através da É. Irlanda, mas como eu falei, tem mais uma aí, eu não sei onde é que ela está, mas tem. Mas fizeram de outra forma através de Portugal, que é um processo Mais que simples, exige né? tempo e dinheiro, porque é caro, é um processo muito caro. Mas aí você tem a vantagem da língua, né, Sara? Você tem a vantagem da língua e você tem a vantagem de saber que é certo, que ninguém vai te tirar aquilo. Uma vez que você entrou para fazer a validação, você vai ter esse título, né? Aqui não, aqui é uma incógnita, você não sabe se você vai conseguir ou se você não vai conseguir, né? Mas a questão financeira de Portugal é uma questão impactante hoje em dia. Acho que custa uns 15 mil euros para você validar em Portugal. Então não é uma Uhum. coisa que também é fácil, né? Quando Uhum. você não tem uma coisa, você tem outra coisa. Eu acho Deve que ser. aqui não exige que você seja cidadão europeu para validar. Eu acho isso fantástico. Pode Olha vir de só. qualquer lugar do mundo para fazer essa validação. E aí depois você consegue a cidadania. Se você conseguir um emprego, alguém te dá um emprego e te dá um visto de trabalho. Depois, você só consegue cidadania no país morando 5 anos. Está Aham. morando e tendo visto de trabalho, ou visto de estudante. Visto de estudante não dá também, não. É visto de trabalho ou casamento. Mas, assim, trabalhando como dentista, como é uma área que as pessoas necessitam, você consegue o visto de trabalho e consegue ficar aqui. Entendi. E Entendeu? como é a sua rotina atualmente, como dona de uma clínica? Você consegue ter uma qualidade de vida? Você consegue trabalhar um pouco Então, menos? eu trabalhava muito no Brasil, né? Então, Uhum. assim, se eu fosse Uhum. comparar Sabemos. as horas, né? Acho que eu trabalhava de 8 da manhã às 7 da noite no Brasil. Uhum. Se eu fosse comparar o que eu trabalho, geralmente eu trabalho de 9 às 5 aqui. Todos os Agora, dias. né? De segunda a sexta. Não trabalho Uhum. sábado, aqui em Cabo sábado, mas não trabalho sábado. Trabalho com mais calma. Eu acho que se eu não fosse a dona, eu teria menos, muito, 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 muito menos trabalho. E a questão Uhum. financeira, que, enfim, não é uma coisa preocupante para nenhum dentista que eu conheço aqui. Então, assim, Uhum. o que você ganha dá para se sustentar, dá para você, dá e sobra. Para Isso realmente a dentistas. questão financeira aqui não é uma questão problema. Então, se Uhum. você trabalha aí uma média como assim, de 9 da manhã às 5 da tarde, ou 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, você consegue ter um salário entre 6 a 8 mil euros como, como funcionário. Como funcionário, você consegue um salário de 6 a 8 mil euros por mês. Uhum. Você pensa assim, é pouco, né? Mas quando a gente fala do custo de vida que a gente tem aqui, é um salário maravilhoso. É um Claro, aí salário você maravilhoso. tem a questão do governo, como é que funciona a questão de saúde? Então, a saúde é pública, essa é uma questão ruim, tá? A Irlanda tem uma das piores saúdes que assim, a gente que está acostumado no Brasil com a saúde que a gente tem e com a questão do plano, o que é uma outra questão, né? A gente sabe que plano só é para um plano, mas enfim, a gente consegue fazer exames, a gente consegue fazer algumas coisas acontecerem com o plano e aqui funciona pelo sistema de saúde, o que é igualitário. Se você é rico, Uhum. você usa o sistema de saúde pública. Se você é pobre, você usa o sistema de saúde pública e acaba todo mundo esperando o mesmo tanto. Se você quiser fazer um seguro, aqui não existe plano de saúde, Uhum. existe seguro, Uhum. né? E aí é que eu acho que é legal. Essa parte é muito legal. Porque você vai no dentista que você quiser, você vai no médico que você quiser. E
e isso você pede o reembolso do seu seguro depois. Então você paga, você arca com aquilo, e, Uhum. obviamente, acho que o hospital tem um convênio direto, mas assim, nos médicos e nos dentistas funciona. Você paga o valor do dentista, o valor que o dentista cobra, e o reembolso é dado pela sua seguradora depois que você apresenta os recibos. Entendi. E educação? Educação é maravilhosa. Educação é pública, né? Geralmente a gente não tem do que se queixar. O Tiago, a gente encontrou uma certa dificuldade, porque o Tiago tinha déficit de atenção, tinha hiperatividade, então a gente preferiu colocar ele numa escola que tivesse menos alunos dentro da sala de aula, e aí acabamos por optar colocando colocar ele numa escola internacional, uma escola privada, mas a Sofia estuda numa escola pública e é, Uhum. e é, e é muito boa. Então, assim, a E é gente não tem o que se integral? queixar desse sistema. Eu Uhum. acho que quando você sai fora um pouco, que você precisa de uma. No caso do Tiago, ele precisava de um apoio diferenciado e a gente tinha condição de dar esse apoio diferenciado. Então, a gente Uhum. não viu por que não dar, né? Uhum. Porque deixar ele penar um pouco mais no sistema público. Mas ele estudou 4 anos no sistema público. Uhum. E em termos de educação e da forma como eles aprendem, eu acho que é muito boa. Então, assim, quem não quer ter, quem não precisa ter esse custo extra com educação. E até que se você quisesse pagar um plano de saúde, teve uma época que a gente andou pagando, é, logo que a Sofia nasceu, eu falei, vamos pagar um plano de saúde para todo mundo. E eu acho que eu pagava 200 euros para os 4 por Uhum. mês. Então, assim, é, Muito eu mais brinco, eu acessível, gasto, né? eu gasto de gasolina para ir daqui de casa ao trabalho, que dá aí uma meia hora dirigindo, eu gasto por mês eu gasto 70 euros. É, não Então, vamos quando falar você sobre coloca isso, gasolina aqui. quando você coloca isso em perspectiva, né, o que eu gasto de Uhum. combustível por mês? Eu gasto 70 por mês. Quanto que eu gasto de mercado? Eu gasto quando eu faço uma compra extravagante, que eu compro um vinho, que eu compro um almoço especial, eu gasto 100 euros por semana. Uhum. Né? E aí no Brasil eu fazia a compra que eu gastava mil reais no mercado, com 4, né? Com criança, com leite, com fralda, enfim. Então o custo de vida aqui é baixo. O aluguel é uma coisa que pesa, né? Que pesa no Aham. orçamento. Você Mas acha aí existe assim um incentivo do governo para a compra da casa? existe um incentivo, existe um incentivo. Quem quer comprar, o governo, você precisa dar acho que 10% do valor do imóvel só e ter pelo menos 2 anos, comprovando 2 anos que você está trabalhando. Uhum. E aí você consegue comprar essa casa sem muito problema. E a Não são segurança? baratas, né? Quanto mais próximo do Hum. centro você está aí pagando mais caro, mas se você afastar um pouco mais, e eu digo afastar um pouco mais, é dirigir o que a gente faz aí, é, talvez Recreio Tijuca, o que dá 1 hora e meia, né? Acho que Recreio Tijuca deve dar 1 hora e meia num dia bom. Então, se você afastar um pouco mais, você acha casa barata para morar, então não é uma coisa assim. Os juros são baixíssimos, porque não tem juros, né? Tanto para render para o seu dinheiro, quanto para juros De de dívida, né, para investimento. pagar. Então, então, E, assim, e eu a não, eu não, eu não segurança? vejo desvantagens. Aliás, não vejo desvantagens, não. A Irlanda é um país maravilhoso. Eu amo e eu acho que foi maravilhoso eu ter vindo para cá como dentista, como pessoa, mas o clima daqui é infeliz. A gente não tem verão. E quando eu falo assim, não tem verão, você fala, você está falando que não tem verão, que não deve ter muito verão. Não, a gente não tem verão. As nossas temperaturas de verão, quando a gente tem dias bons, elas são entre 18 e 21 graus, quando temos dias bons. Pois é, né? E isso impacta muito. A Ah, gente acha é. que não. Claro, ainda mais para quem estava habituado a morar aqui no Rio, né?
São dias cinzas, são dias chuvosos, Uhum. um Claro. climazinho. Down. A gente não tem um inverno rigoroso, tá? A Uhum. gente é abençoado nessa questão, né? Assim, não neva quase, é muito raro nevar, é muito raro fazer temperaturas durante o dia abaixo de 0 graus, Uhum. Uhum. mas em compensação a gente não tem calor. A gente teve É. aí, acho que um ano que a gente teve 28 graus e foi um caos, mas assim, um dia naquele ano fez 28 graus. E possivelmente mais, acho que Entendi. um dia em quatro, nos 4 nos últimos anos. É, Então é bem. é. E o que que você tem a falar da segurança, Sara? Outro ponto, nota 1000. Assim, a gente tem Uhum. problemas, como todo país tem problema. Então, se você for mais para os centros, né, ou para o centro central mesmo da capital, onde a maioria dos brasileiros moram por uma questão de comodidade, ali estão os maiores comércios, os maiores empregos. Então os brasileiros se aglomeram mais naquela região. A gente tem mais de 70 mil brasileiros morando na Irlanda, então é uma comunidade bem. Onde você vai, tem um brasileiro, você não precisa nem falar inglês. Tá cheio de brasileiro aqui. Então, assim, tem problemas, sim, mas o país tem um social muito bom. Agora, na pandemia, a gente viu como isso foi importante para que não se criasse um caos. Então, o Uhum. governo tem dado um salário mais ou menos de entre 1.000 a 1.400 euros para as pessoas, para elas Uhum. ficarem em casa, porque não podem trabalhar. Uhum. Então, e obviamente estão fazendo isso para que o social não se desabe, né? Porque se você Claro. começa a ter pessoas com problemas, essas pessoas vão roubar outras pessoas para ter o mínimo, né? Então, acho que Uhum. essa questão que a gente paga muito imposto, tem isso aí também. Uhum. A gente Uhum. acha que paga muito imposto. Tudo bem, a gente paga muito imposto no Brasil, a gente não vê retorno. A gente paga Uhum. muito Essa é a imposto aqui. diferença, né? É, É, é verdade, a todo gente mundo fala isso. paga muito imposto aqui, mas a gente vê o retorno, a gente vê o Uhum. retorno Tem uma numa contrapartida, sociedade né? mais com menos discrepância, a Diferença. gente vê uma educação boa, então eu nunca tive problema em relação à segurança aqui, eu nunca fui assaltada, nunca tive medo de andar à noite, porque a gente anda meio assustado quando vai para o Brasil. Quando eu vou para o Brasil agora, eu fico assim, ai meu Deus, né? É uma moto que passou, eu não sei, É a gente já não verdade. está mais acostumado. E a saudade da família? Ah, isso aqui é ruim, né? A gente estava falando assim, morar fora não tem preço, tem preço, tudo tem um preço, Claro, né? claro. E esse é um preço altíssimo que a gente paga. As crianças amam o Brasil, amam os avós, e ficam o tempo todo, né? Quando a gente vai de férias, eu já falei assim, olha, tá proibido quando voltar ficar me perguntando por que a gente não mora no Brasil, hein? Porque vai de férias, passa É aí 3, 4 verdade. semanas no sol, na praia, comendo churrasquinho, e indo para parque, enfim. Eu falo, faz isso que ganha euro, né? Ganha euro e tá de férias. É verdade, né? A rotina não é bem Essa, assim, né? essa é uma parte, essa é uma parte que é bem difícil, né? Uhum. Mas, enfim, eu não vejo a possibilidade de eu voltar para o Brasil e educar e criar meus filhos no Brasil que a É, gente ainda mais está aí depois de tudo hoje. que você Infelizmente, não. construiu aí, né? Depois de tudo que você construiu, que você É, alcançou, né? a gente tem vontade de ir para Portugal e para um país que tem um pouquinho mais de sol. A questão financeira em Portugal, a questão de segurança é maravilhosa, a questão de saúde é maravilhosa, mas a questão financeira de Portugal é bem parecida com o Brasil. Uhum. Então, a gente fica assim, para aposentar em Portugal, pegar um Ah, solzinho. verdade, qualidade de vida. Olha só, Sara, a gente está fechando aqui porque o Instagram fecha a live com 1 hora de duração. E o Carlos está fazendo uma pergunta aqui. Ele está falando assim: qual dica você daria para um dentista que está chegando na Irlanda daqui a alguns dias? Por onde começar? O inglês, assim, colocar currículos e E inglês. procurar a Sara. É, Né? Aí, ó. manda lá procurar a Salva o gente. contato da Sara, salva o contato da Pelo menos clínica. mandar o currículo, porque assim, como a maioria são estudantes, essas vagas são muito rotativas, Uhum. entendeu? Então, assim,
daqui a 8 meses pode ser que eu esteja precisando de novo. As pessoas renovam, mas já vão embora. Uhum, uhum. Então, botar currículo, não tem só minha clínica, não vou fazer propaganda dos outros, mas tem mais clínicas. Ô, Sara, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem preconceito da população com dentista brasileiro ou é ao contrário? Não, pelo contrário. Assim, eles são muito patriotas, tá, em relação aos médicos e dentistas deles. Mas, assim, eu atendo bastante irlandeses também. Eles adoram o atendimento, eles são muito medrosos, assim, eles têm muito, muito medo. Eu acho que uma odontologia meio bruta, assim, antigamente, mas eles não têm, pelo menos eu não senti isso. Eu acredito que tem outros dentistas, colegas também aí que estejam na live, que também trabalham em clínicas irlandesas e não, acho que não tem problema, porque já estão lá há bastante tempo também, então acredito que também tenham essa mesma impressão. Não vejo essa dificuldade. Eu fui muito sortuda também, não tive dificuldade em relação a outras pessoas mesmo, não só na odontologia. Eu nunca sofri discriminação. Muito bom. Sara, queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Quase meia-noite aí, não é isso? Quase Você meia-noite. É. você, dona de clínica na Irlanda. Olha lá, ele escreveu, vou procurar a Sara. Ó. O Carlos falou, manda lá o currículo, salve o contato dela. Ó, te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Fico muito feliz de te ver um pouquinho assim, né? Pois é. É muito Muito bom obrigada a isso. você, o convite. Eu fiquei muito feliz de você ter convidado. É tarde, mas assim, a gente não faz isso todo dia, então não tem problema nenhum. Obrigada, Eu que te obrigada pelo agradeço. carinho. A gente com certeza aqui no Brasil agradece muito. Eu acho que as pessoas agora vão pensar também na possibilidade da Irlanda. Com Ah, uma certeza. live. Muito obrigada, tá bom? Boa noite para Tá você e bom, boa tá noite ótimo. Um para beijo. todos que estão nos Isso, assistindo. boa noite Beijo. aí. Beijo, Beijo, tchau, Sara. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.